Meu avô era capitão cirurgião da Guarda Nacional e era médico, e era homeopata. E depois vim para Curitiba. Agora fui conhecer uma tia minha que veio da Itália e eu perguntei para o filho dela por que essa rua aqui, tem o nome dela, Francisca Beraldi. Não, é que ela viu que as pessoas não podiam se tratar, ela dava homeopatia para eles. Então, aí eu vi, então tem dos dois lados, da minha família paterna e materna que já lidavam com homeopatia, né? E eu sempre estava procurando estudar, né? Até uma vez um oficial me pegou andando sozinho de noite no meio do quartel, com um livro de homeopatia, tentando decorar algumas coisas ali, dizendo, o que é isso, Beraldo? O que você está fazendo aí? Eu digo, não, queria aprender. Ele achou que eu estava meio louco, né? E depois, então, que me formei em medicina, eu comecei com homeopatia, tive muita sorte que bons professores da faculdade vieram se tratar comigo, o Afonso Coelho, que era professor de biologia, né? Ele era professor da Federal, professor da Católica, e a esposa dele também era doutora formada nos Estados Unidos, também vinha se tratar comigo. Então, graças à homeopatia, né? Graças à homeopatia eu também estou vivo, porque quando tive esse câncer na próstata em 2005, eu comecei a tratar, meu neto me arrastou para o médico que era o dono de todas as máquinas que tem nos hospitais aí, tratar com ele fazia radioterapia, fazia os exames lá. Depois, um dia de tanto insistir com ele, que meu exame de sangue não estava bom, ele me encaminhou para um especialista, que era professor da faculdade também. Eu fui levar o exame para o médico e nem sabia, né? Eu me entreguei para ele, fiquei faceiro lá, bem sentado, bem direitinho, né? Aí ele disse, quem é que riscou esses meus exames? Eu digo, não sei, só pode ser meu neto, que é seu aluno. Aí ele fez um círculo em volta e disse assim, diga para o seu sobrinho, o neto virou sobrinho, diga para o seu sobrinho que o senhor não tem cura. Viu os exames, disse que o senhor não tem cura. Tá bom, não tem cura. Saí de lá, vim direto na farmácia homeopática, pedi o remédio que eu queria, continuei tomando. 2 meses depois voltei lá levar outros exames para ele não disse nada. Mais 2 meses levei outros exames e disse, nossa, mas o senhor está melhorando, mas não perguntou o que eu estava fazendo. Só disse, o senhor está melhorando. No 3º mês, aquele dia que fui lá, ele estava alegre, acho que ele torcia para futebol, porque a seleção brasileira estava ganhando o campeonato, então ele estava muito feliz lá. Aí ele, não, você não precisa vir mais não, já está liberado. E graças a Deus fiquei bom. E essa menina, quando ela veio a primeira vez, eu até era médico recém-formado, eu até para pegar ela eu também estava atrapalhando. Mas depois, à noite, pensando em casa, meu Deus, essa flacidez dela está muito grande, ela tem origem sifilítica. Aí recetei Luizino para ela e mais uns remédios, e vi que numa revisão que ela veio fazer, tinha um foco muito grande em cima da minha mesa, eu vi que alguma coisa incomodava ela. Na próxima vez que ela veio fazer uma consulta, ela já andava no consultório por tudo e passou a enxergar. Aí eu dei alta para ela e nunca mais tive contato com ela, né? E agora esse não, esse até agora eles vêm de Canoinhas, vêm sempre consultar aqui, né? O menino já fazia 4 anos que estava no hospital das crianças, com fonoaudiólogo, com neuropediatra, com um monte de médicos, e ele continuava, até que umas mulheres direcionaram a mãe dele para vir me procurar. Graças a Deus, foi melhorando, aos poucos ele dizia, eu estou na escola, mas só que ele escrevia tudo assim, vertical, tudo assim. Depois ele foi derrubando aquelas linhas e acabou escrevendo direito. Mas com isso foi muito bom, que hoje ele é um homem normal, muito alto, muito bonito, e porque a família depois me trouxe um
uma criança, uns 2 ou 3 anos, que ele levantava todas as noites, tudo que tinha no guarda-roupa ele jogava fora, quebrava televisores, celulares, ele moía tudo. E ele era muito agressivo, nenhuma família vizinha ia visitá-los porque ele era muito agressivo. Puseram ele no jardim, também no jardim de infância a escola devolveu porque ele judiava de todas as crianças. Mas o que me chamou a atenção, um dia ele disse para a mãe, mãe, um dia eu vou pegar uma faca e vou cortar teu pescoço. Digo, ah, meu Deus do céu. Digo, vou dar epa-sulfo para ele. Dei, ele mudou, hoje em dia ele cuida das crianças na escola e eu fiquei com medo, um dia ele vai matar uma criança sem saber o que é a morte. Então uma criancinha brincando com ele, ele corta o pescoço pensando que amanhã a criança volta a brincar. Graças a Deus, ficou ótimo. Hoje, quando eles vêm com ele aqui, ele diz, doutor Beraldi, graças a Deus, ele ficou bom. Ele olha para ele e diz, não, graças ao doutor Beraldi. Porque eu acho que a homeopatia está certa. Nós sabemos hoje em dia que os remédios alopáticos, muitos deles não são direcionados para a cura correta, né? E eles causam muitas reações, muitos problemas. E a homeopatia, a senhora sabe que se a senhora não curar, também não vai matar o doente ali, né? O outro médico vai ajudar, o outro médico vai curar. É lógico que a gente se associa. Eu, nos tempos de recém-formado, quando tinha uma criança com doenças infantis, eu tratava, mas encaminhava para o doutor Plínio de Matos Pessoa, que era professor de pediatria. Mas a história de tocar piano a 4 mãos, eu dava escondido para ele o remédio aqui, e ele tomava mais o remédio que ele reservava lá. Às vezes ele disse, puxa, mas sarou tão rápido essa criança. Graças a Deus, deu certo com isso. E depois, mais tarde, eu fui ficando mais aqui, porque os outros médicos foram rareando, né? Alguns faleceram, outros, então a gente foi perdendo o contato, né? Mas eu acho, o meu filho, que a senhora conhece, um dia ele foi fazer pós-graduação em física quântica. Estava fazendo a pós-graduação lá, depois veio e disse, pai, é um absurdo eu estudar essas equações. Eu sou engenheiro, pai, eu sei fazer tudo isso, mas tinha que estudar, ficar estudando. Passados uns tempos, um dia ele veio lá em casa e disse, pai, eu descobri que nessas equações, nesse livro aqui, tem música. Eu fiquei encolhido, me assustei, digo, será que meu filho está ficando louco? Mas fiquei quieto por respeito ao filho, fiquei quieto e fiquei observando ele lá. Ele se formou, né? E eu comecei, com a obrigação do prefeito de que não podia sair de casa, eu fiquei fechado e pior, sentado numa poltrona que é inimiga da coluna. Mas eu ficava 9 horas sentado numa poltrona com os livros em francês, estudando algumas... Tinha umas coisas tão lindas ali que um dia eu comecei a escutar música. Eu digo, não, mas não é só lá na matemática, não. Quando a gente estuda uma coisa com afinco, tem música.